Bolsonaro diz que espera essa semana uma solução de Paulo Guedes para o preço dos combustíveis. Na entrevista aos canais AgroMais e Terra Viva, também falou que é quase impossível não haver segundo turno. Nos Estados Unidos, suspensão da cobrança de impostos é receita contra a alta da gasolina. A Polícia Federal é acionada depois de sumiço de jornalista inglês e de ativista brasileiro em terra indígena na Amazônia. Comércio amplia o uso do WhatsApp e até empréstimo é feito pela rede social. Veja como não cair em golpe. Prefeitura de São Paulo anuncia primeiras internações involuntárias de dependentes de crack. Mercado de trabalho gera quase 200 mil empregos com carteira em abril. Alegria do público e dos músicos. Na Bahia, o forró está de volta com a retomada das festas juninas. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Emoção na despedida ao influenciador Jesse Cos no velório em Santa Catarina. Primeiro turista espacial brasileiro volta para casa depois da aventura fora da Terra. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Boa noite. Polícia do Brasil em alerta. Depois da Colômbia, Bolívia, Paraguai e Peru, mais um país vizinho se torna um grande produtor de cocaína, a Venezuela. A América do Sul produz quase toda a droga consumida no mundo. E o Brasil é rota de exportação para a Europa, Ásia e América do Norte. A Venezuela tem papel importante no esquema do tráfico internacional de cocaína por meio de rotas aéreas e marítimas. Narcotraficantes passaram a usar os portos venezuelanos para mandar a droga para a Europa. Do país vizinho também partem grandes carregamentos de cocaína para a América Central. Lá, a droga é recebida por cartéis mexicanos como o de Sinaloa, que a revendem nos Estados Unidos. A instabilidade na fronteira da Venezuela com a Colômbia vem fazendo com que regiões sejam dominadas por grupos guerrilheiros colombianos, que são experientes no cultivo, produção e armazenamento da cocaína. Veja hoje no SBT Brasil. Jovem de 18 anos confessa participação em mais de 30 roubos a apartamentos de luxo em São Paulo. Força Tarefa tenta localizar jornalista inglês e indigenista desaparecidos na Amazônia. Polícia Federal ouve os 2 policiais rodoviários que participaram de ação que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. Boris Johnson vence voto de confiança e se mantém no cargo, apesar de escândalo de festas durante a pandemia. É já. Olá, boa noite. Boa noite. Os olhos do mundo se voltam para a Amazônia. Um indigenista brasileiro e um jornalista britânico desaparecem no Vale do Javari. Um local dominado pelo garimpo e pesca ilegais. A Polícia Federal identifica alto índice de contaminação de mercúrio por causa do garimpo ilegal em rios da terra indígena Yanomami. Brigadistas do Pantanal usam tecnologia para combater a temporada de queimadas. Uma mulher é presa por injúria racial em Belo Horizonte depois de insultar uma família. O Brasil gera quase 200 mil empregos com carteira assinada em abril. Cai o número de doadores de órgãos no país. A seleção vence o amistoso com o Japão, com gol de pênalti de Neymar. O Jornal Nacional está começando. Segunda-feira, 6 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Marinha e Polícia Federal são acionadas para ajudar nas buscas de indigenista da FUNAI e jornalista inglês que desapareceram domingo no estado do Amazonas. As expectativas para a 9ª edição da Cúpula das Américas e a pressão dos Estados Unidos para o Brasil assinar acordo sobre o meio ambiente. Prévia do programa de governo de Lula, pré-candidato à presidência pelo PT, prevê acabar com o teto de gastos e a reforma trabalhista. Tribunal Superior Eleitoral fecha termo de cooperação com entidades religiosas para combater as fake news durante o período eleitoral. Parlamento britânico dá voto de confiança para o premier Boris Johnson, que ficou na berlinda do cargo após estar no centro de escândalos envolvendo festas e comemorações durante o período de lockdown na pandemia. Olá, boa noite.
Hoje aqui na bancada temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Seja bem-vindo. Boa noite, Gessner. Boa noite, Karen Pondé. Boa noite, Gessner. A Marinha do Brasil está conduzindo uma força-tarefa em parceria com a Polícia Federal, Força Nacional e o Exército para localizar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Os dois desapareceram na Amazônia há mais de 24 horas. Marinha e Polícia Federal são acionadas depois do desaparecimento de um indigenista brasileiro e de um jornalista inglês no Amazonas. E o caso já repercute na abertura da Cúpula das Américas, evento que deve propor compromissos de combate ao desmatamento e à proteção dos povos indígenas, de acordo com o documento obtido pelo Caio Junqueira, que a gente mostra daqui a pouquinho. Supremo analisa amanhã recurso contra a decisão de Nunes Marques, que retomou o mandato de deputado bolsonarista cassado. A Carolina Brígido apurou que o climão, gente, na corte está tão pesado que provavelmente o julgamento nem termine nessa terça-feira. E na economia, o mercado aumenta a previsão de inflação para o ano. A boa notícia é o crescimento de vagas de emprego em abril. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, o presidente Bolsonaro anunciou agora há pouco que o governo federal poderá ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação com o ICMS desde que o Senado aprove a alíquota única de 17%. Mas pede contrapartida, então, como eu estou dizendo, dos estados, que eles zerem a nova alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Em relação à gasolina e ao etanol, o governo propõe também eliminar os impostos federais. Mas está tudo condicionado à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Vamos ver como foi esse anúncio e, na sequência, análise importante com repercussão do Caio e do NACA para a gente. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Inesperadas. E esse anúncio foi exatamente assim. O anúncio foi marcado por uma verdadeira dança de cadeiras ali. Todo mundo que acompanhava não entendia na mesa das autoridades o que estava acontecendo. E também, acreditem, pela interrupção da declaração do presidente da República para quê? Para esperar a chegada dos presidentes da Câmara e do Senado para explicar o que vinha. Vamos ver a imagem. Peço já para a gente conseguir olhar. Vamos ver. Terminamos uma reunião agora há pouco. Os nossos ministros, em especial da área econômica, bem como com a presença do senhor presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Nós relembramos ali os esforços
Gente, é isso. O presidente da República parou de falar e de explicar algo importantíssimo para esperar a chegada dos presidentes da Câmara e do Senado, que não apareciam ali naquela mesona. Se o Edu quiser até colocar a mesa, tudo bem também, para a gente entender melhor. E agora sim a gente vai ver a dança das cadeiras. Sim, porque enquanto eles não chegavam, rolou um constrangimento ali enorme, isso, ó. Paulo Guedes saiu lá do canto, veio para cá para sentar ali ao lado do presidente. Você está vendo o Paulo Guedes ali de gravata verde. Aí os outros também levantam. Ciro Nogueira também saiu ali, o ministro da Casa Civil, que está à direita do presidente, né? O Paulo Guedes à esquerda. Aí, de repente, dizem que os presidentes da Câmara e do Senado estão chegando. Aí o ministro da Justiça, o ministro da Economia e também o ministro da Casa Civil, todo mundo muda de cadeira, pega a plaquinha e sai. Pensem no constrangimento e pensem no tamanho da dúvida, da gente entender o que realmente estava acontecendo. Pode voltar aqui para mim, por favor, Edu, obrigada. Claro que a gente vai explicar tudo. O Caio tá rindo. Eu vou perguntar por quê, obviamente. Claro que a gente vai perguntar tudo sobre economia, sobre... Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição desta segunda-feira. A gente vai juntos aqui ao longo da semana. Hoje é dia 6 de junho, você sabe, né? Sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais e para nos assistir, além de ver o canal UOL na nossa página na internet, a retransmissão simultânea no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube. Lá você também comenta o nosso chat e pode votar na enquete. Vou dar uma olhada aqui na pergunta do dia. Você acha que a ida de Bolsonaro à Cúpula das Américas vai afetar a imagem do governo no exterior? Sim ou não? Por enquanto, a maioria acredita que sim. Vote e já eu trago mais parciais. Aliás, esse é o nosso primeiro assunto. Bom, começo com uma apuração do colunista Jamil Chad. O governo dos Estados Unidos pressiona o Itamaraty a aceitar uma declaração na Cúpula das Américas, criando compromissos considerados complicados aí por parte do governo Bolsonaro nessa área ambiental. A cúpula ocorre nessa semana e o governo Biden decidiu não convidar representantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua. E aí houve uma resposta, boicote de alguns países, um deles bem importante como o México. Bom, e aí a pressão sobre o governo brasileiro aumenta por uma resposta ali conjunta com os Estados Unidos. Justo Nunes, vamos aos destaques do programa de hoje. STF marca para amanhã sessão para analisar suspensão da cassação do deputado Fernando Francischini. Defesa de Bolsonaro processará Lula por falas sobre Marielle. E as invasões do MST têm queda drástica sobre Bolsonaro. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para esta terça-feira a sessão extraordinária no plenário virtual que julgará a suspensão da ordem do ministro Cássio Nunes Marques, que restabeleceu o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. O parlamentar foi cassado em outubro do ano passado pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral por falar sobre a segurança das urnas. Fux atendeu ao pedido da ministra Carmen Lúcia para que o caso fosse analisado pelos demais integrantes da corte em plenário. Ela é a relatora do mandado de segurança apresentado pelo deputado Pedro Paulo Bazana, que ocupou, aliás, a cadeira do parlamentar depois da decisão do TSE, agora suspensa.